Moraes proíbe bolsonaristas de ligar Lula a PCC e o caso de Celso Daniel. Ou seja, só pela chamada você já consegue perceber que, bom, se alguém tem uma teoria de algo que pode ter acontecido, alguma teoria da conspiração sobre um crime ou uma tragédia ou um acidente, como foi, né? O caso do Celso Daniel, no caso, uma tragédia, né? Mas você não pode fazer suposições mais sobre o que pode ter acontecido, né? Tipo, ok, já é meio esquisito aí. Já parar pra pensar, o STF tá falando, só pode falar de coisas que são 100% confirmadas, né? Se você estiver falando de alguma coisa que ainda tá em aberto, não pode, na real. Tem que ficar quieto e esperar ficar confirmado. Antes de estar confirmado pela justiça, ou pelo promotor, ou pelo advogado, sei lá, você não pode falar, não pode comentar, não pode fazer meme, entendeu? Ainda mais se for bolsonarista. Vixe, bolsonarista não pode... Em questão de liberdade de expressão, os caras são, tipo, não tem direito a nada. Eles têm direito de falar Lula só. E, bom, óbvio que não é isso que eles querem falar. E é por isso também que eles estão sendo censurados, né? Bom, vamos continuar lendo aqui. Decisão atinge Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli, Ottoni de Paula, além de veículos de extrema-direita, né? Tipo... Porque todo mundo que é bolsonarista é também de extrema-direita, né? Com certeza. Bom, tipo, não que não dá pra fazer essa ligação. Eu acho que dá pra fazer a ligação que, tipo, todo de cara de extrema-direita tende a ser bolsonarista, né? Se for para pensar. Acho que sim. O que é a extrema-direita também, né? Tipo, o que é exatamente a extrema-direita? É os caras que são mais ligados ao conservadorismo? A extrema-direita são pessoas radicais? Quem que é extrema-direita? É um termo tão vago, ele não significa muita coisa, né? Eu acho que esse negócio, assim, de... as palavras estão perdendo sentido, parece que, na língua portuguesa. Porque a galera tá começando a pegar palavras que têm um significado e começar a utilizar pra denominar qualquer coisa. E aí a palavra perde o próprio sentido, tá ligado? Sim, assim como todo mundo é nazista, todo mundo é racista. Então, você falar que alguém é de extrema direita, antigamente se tinha uma visão de como era essa pessoa. Hoje em dia pode ser eu. O cara pode olhar pra mim e falar, você é um cara de extrema direita, sendo que eu não me considero nem de nada, tá ligado? Sim, exato. Mas se eu falar que eu sou bolsonarista, provavelmente o cara vai falar que eu sou de extrema direita e é isso. E não é necessariamente verdade. Você pode querer votar no Bolsonaro por N motivos, tá ligado? E vice-versa. Não quer dizer que você é bolsonarista necessariamente, tipo, no sentido que você ama o cara e quer beijar os pés dele. Pode só significar que dentro das opções que você enxerga, ele é melhor pra você. Mesmo que você não goste do cara. É uma possibilidade, né? E esse cara é extrema-direita, ou seja... E eles colocam esse extrema-direita como, tipo, o demônio. Extrema-direita é o demônio. Tá ligado? Então, eu sou um cara que votei no Bolsonaro na última eleição e teve muita coisa que ele fez que eu não gostei. Então, hoje, eu já não me considero um cara que é pró-Bolsonaro. Pode crer. Mas não significa que eu talvez não vote nele de novo na eleição. Porque entre ele e o PT eu prefiro o Bolsonaro. Eu acho que é o menos pior no caso, né? Não é nem que eu prefiro, porque eu acho que ele seja bom. Mas tenho certeza que vão estar me enquadrando aí na extrema-direita. Não, virou extrema-direita agora. Agora você tem que ir pro gulag da esquerda. Bom, eles vão pedir pra que eu te demita agora. Ah, com certeza. Bom, aqui não tem essa porra, não. Cara, eu acho que é isso. Esse negócio de extrema esquerda, extrema direita, é um espantalho que a mídia criou para desumanizar pessoas que não concordam com a visão de mundo deles, né? Ou da mídia, ou do STF, ou da esquerda em geral, né? A esquerda usa muito isso, mas a direita também demoniza as pessoas. Todo mundo é comunista. Não, cara, o cara só não é de direita, ele só não gosta do Bolsonaro. Ele não é comunista só porque ele não gosta do Bolsonaro. É um ser humano com as razões dele, assim como vocês têm a sua razão pra votar no Bolsonaro, ele tem a razão pra votar no Lula. E, tipo, não é só porque você não concorda com a visão de mundo dele que ele é o espantalho que você criou na sua cabeça do comunista, ou do bolsonarista, ou do fascista, ou do nazista, ou do racista. Não quer dizer isso, tá ligado? Quer dizer que você tá usando um espantalho pra ter uma muleta argumentativa, pra menosprezar o oponente no argumento e se sentir superior. E aí você se sente vitorioso no argumento sem ter que argumentar. Você já demonizou o cara, entendeu? Então vamos continuar.
O ministro Alexandre de Moraes proibiu que perfis em rede social e páginas de veículos ligados a deputados federais, senadores e influenciadores de conteúdo de extrema-direita, vulgo, quem eles quiserem chamar de extrema-direita é de extrema-direita. Eu posso ter sido considerado de extrema-direita. Talvez, inclusive, tem muita gente que me considera de extrema-direita. E eu não sou nem um pouco de extrema-direita. Eu nem sei se colocaria as minhas ideias, se você pegar todas elas, a maioria encaixaria numa caixa de direita, tá ligado? Então, mas eles me chamam de extrema-direita. Então, isso aqui é perigoso. Porque quem o STF interpreta de extrema-direita é uma questão plenamente subjetiva do STF. É o que ele é a régua dele, entendeu? Isso, muitas vezes, é uma régua que não condiz com a realidade, porque todos os membros do STF são seres humanos, normal. E todo ser humano vive numa bolha, nenhum ser humano tem o compreendimento completo da total realidade. Não existe, não existe. Bom, vamos continuar aqui. De extrema-direita a vincularem imagens do Lula ao primeiro comando da capital, assim como ao caso do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Ou seja, teve um cara que fez uma delação premiada, mó tempão atrás, que é alguma coisa Valério, Marcos Valério. Procura aí, Coca, delação premiada do Marcos Valério sobre o Lula. Olha lá, é lá, antes, um pouquinho antes. Boa. Hugo Salina. Na delação, o ex-publicitário Marcos Valério detalhou à Polícia Federal como seria a relação do PT com o PCC. Os vídeos dos depoimentos foram publicados pela revista Veja. O operador do mensalão afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros, e que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Pausa aí. Basicamente, o que ele falou? Que o cara queria delatar um esquema que estava acontecendo, eles tinham casas de bingo na região, lá não sei aonde, não entendo muito realmente sobre o que aconteceu, mas só fazendo uma análise do que ele falou ali. Eles tinham vários esquemas ilegais, né, tipo pirueiro, bingo, que não são regimentados pela lei, mas que eu acho que são plenamente legítimos, viu? Acho que se você tem uma Kombi, você quer vender o seu serviço transportando as pessoas, acho que o Estado não tinha que te impedir porra nenhuma, não. E nem de fazer um bingo, porque eu acho super legal de jogar bingo. Bingo não tanto, mas cassino é legal. Mas, bom, de qualquer jeito, aquele dinheiro estava indo pro PCC, porque provavelmente o PCC é quem dava a permissão para eles manterem o golpe, porque eu acho que você está fazendo alguma coisa ilegal, de grande escala, sem a permissão do PCC, o PCC fala assim, ó, meu irmão, você tem que pagar a segurança, né? Eu imagino que deve rolar assim, não sei, não manjo muito. E o mesmo dinheiro que estava sendo usado para o PCC estava sendo também usado para financiar campanhas do PT. Foi o que ele disse ali, não sei o que eu estou falando, entendeu? A gente tem que, né, dar esse disclaimer para não ser pego pelo STF. Mas, de qualquer forma, isso mostra, se a delação é verdadeira, ele pode estar mentindo. Isso aí também é algo que pode ser verdade. Eu não sei se tem provas desse esquema além da delação do cara, né? Mas, de qualquer forma, se a gente tem certeza ou não, é algo que dá para ser comentado, certo? E, tipo, o STF agora julgou que não pode ser comentado. Você não pode comentar esse tipo de coisa com as suas teorias, né? Óbvio que você não está representando a verdade. A verdade ela só é mostrada mesmo com provas, com evidências, né?
um cara falando, outro cara acusando, não são provas de verdade para a gente conseguir determinar a realidade das coisas, dos fatos, né? Mas, de qualquer forma, é uma evidência, pelo menos, né? Não são várias, mas é uma evidência. Pelo menos alguém delatou que isso tinha acontecido. Então, é um indício, na verdade. É um indício de que algo tenha acontecido, entendeu? E comentar este indício e fazer teorias sobre esse indício, na minha visão, eu acredito que tem que ser liberdade de expressão. Ou seja, você quer fazer uma teoria sobre essa parada, faz a porra da teoria que você quer, entendeu? Se te provarem frequentemente que essas teorias são burras e tá errado, você perde a sua credibilidade e você vai perder a sua audiência, entendeu? Então, o próprio mercado já regula teorias burras sobre os acontecimentos dos fatos. Elas descredibilizam a pessoa que contou, porque a verdade tende a aparecer. Não é rápido, às vezes demora, mas ela tende a aparecer, entendeu? Então, eventualmente, a gente vai descobrir se a teoria do cara era charlatanismo, era um palpitismo sem realidade, ou se era verdade, entendeu? Mas é muito importante que você tenha essa liberdade de dar o seu palpite, ou dar o que você pensa sobre o que aconteceu, entendeu? Porque, primeiro, é assim que se forma a opinião das pessoas, todo mundo falando, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que isso e isso aconteceu. A gente faz suposições para formar as opiniões. Quando a gente faz suposições, a gente, falando elas, as pessoas podem julgar nossa suposição com as próprias suposições e fazendo esse comparativo, ela tende a conseguir encontrar qual é a realidade. Se ela analisar várias suposições na sociedade, ela vai ver o que todo mundo está falando. Isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. E aí ela vai juntar todos esses dados, essas estatísticas que ele absorveu e vai ter a sua conclusão. O que também não significa que ele está certo, mas é o processo para a gente tirar conclusões educadas, é esse. A gente tem que ouvir muita gente, saber várias opiniões. Então, quando o STF proíbe certo tipo de opinião, ele cria uma insegurança em todas as pessoas que eles não sabem quais são as opiniões que são permitidas, quais são as opiniões que são proibidas, entendeu? O que o STF vai julgar permitido? Porque isso aí não é alguma coisa objetiva mais, é algo plenamente subjetivo, vai da cabeça do juiz, entendeu? E aí é muito poder para o juiz, a cabeça dele ser o determinante de todo o discurso público do que pode e se não pode. Isso é um perigo, porque ele é um humano, pô. A gente não é tão evoluído assim. Até o cara mais pica do mundo, ele é meio burro também, cara. Comparando o quão inteligente a gente poderia ser se a gente não fosse humano, se a gente fosse uma inteligência artificial, entendeu? Então a gente não pode dar certos poderes a seres humanos, porque por ignorância ou por maldade, eles vão abusar de um jeito que é bem mais negativo, o impacto social é bem mais negativo para todo mundo do que positivo, entendeu? Porque a primeiro momento você pode achar que é positivo e falar assim, não, as pessoas não mentindo, não vão ter teorias falsas e isso é bom porque aí as pessoas vão só poder falar a verdade. Mas aí tem um erro nessa pressuposição, que é acreditar que as pessoas sabem o que é verdade. Muitas vezes eu estou falando coisas que eu acredito como verdade, mas elas não são verdade. Porque eu sou um de um ser humano limitado, eu não sei toda a verdade, entendeu? Eu sei poucas verdades sobre a vida, entendeu? E eu acho que é a mesma coisa com a maioria das pessoas. Então, não dá para ter uma sociedade onde só a verdade é dita, porque o ser humano é incapaz de só falar a verdade, é uma impossibilidade, é uma limitação que a gente tem, é impossível. Hoje eu já devo ter mentido algumas vezes. Muitas vezes porque ou eu estava distraído, ou porque eu achei que a verdade ia ser longa demais e uma mentira poderia só sanar a questão e não era algo importante, tá ligado? Ou eu falei algo que eu acreditava muito como verdade, mas no fim eu tô errado. Eu não sei, não sei se tudo que eu falo eu tô certo. Eu imagino que muitas coisas estejam errado, entendeu? Mas é o fato da vida. Ninguém vai falar... nada que se fala você tem 100% de certeza que você está certo. Isso não existe. Você teria que ser uma inteligência artificial ultra evoluída, entendeu? Bom, mas basicamente é isso do STF. Eles estão cada vez mais aumentando a sua esfera de influência no discurso público,
o seu controle do que pode ou não ser dito, e para isso eles usam desculpas de coisas, vou proibir porque é mal, vou proibir porque é ruim, e é isso, entendeu? Mas não é assim que a vida funciona, a gente não proíbe tudo só porque é ruim. O cigarro pode ser muito ruim para muita gente, faz mal para muita gente. A gente não proíbe o cigarro, porque a gente sabe que não funciona proibir as coisas. As pessoas vão continuar fumando cigarro e a proibição só vai criar na sociedade uma deturpação que vai causar mais malefícios do que o cigarro em si, entendeu? Você vai ter um tráfico crescendo, pessoas criminosas com mais oportunidades de renda, você vai ter um produto de menor qualidade sendo consumido porque é contrabandeado. Então, proibir não funciona. Infelizmente não funciona, entendeu? Na maioria dos casos. Então é isso. E, porra, fiquem atentos aí com o STF, né? Eles estão, sim, aumentando sua esfera de influência gradativamente e para um lado que eu, sinceramente, não acho positivo e nem desejável. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.